Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de blazer. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar a malha Dior, que a gente fez já na outra aula, né? Uma saia usando essa malha Dior. E agora a gente vai fazer o blazer para combinar, fazer o conjunto. Então, nessa aula, a gente vai fazer o blazer com pences na frente, com bolsos embutidos com lapela, bolso embutido também na parte de cima. Vai ter uma abertura nas costas, como ele é um blazer mais alongado, a gente vai fazer uma aberturinha nas costas, até para dar mais mobilidade também. E a manga com recorte também para dar mais mobilidade. Esse blazer ele não tem forro, mas ele tem sempre o nosso revel, né, que é aquele forro que vem aqui por dentro, só na parte da frente, para dar o acabamento quando vira a gola. Esse nosso blazer é de gola clássica também. É um modelo bem básico, tá, gurias? Mais alongadinho. A gente vai fazer aqui na frente também mais arredondadinho para dar um charmezinho e os botões forradinhos. E esse tecido dá para vocês fazerem a saia, como a gente fez na outra aula, calça, vestidos, né, macacão. Esse tecido, lembrando que ele estica um pouco na largura, mas na altura ele não estica também. E ele tá lindo, essa estampa tá super tendência, né, agora no nosso inverno. E lá na Entre Malhas vocês conseguem adquirir esse tecido também. E bora pro nosso passo a passo? Aqui, gurias, a gente vai começar a fazer a nossa modelagem básica. Então, a gente vai cortar esse papel, o comprimento do blazer que a gente quer mais uns 20 centímetros, porque a gente tem que deixar uma média de 15 a 20 centímetros lá em cima, sobrando de papel, pra gente fazer o nosso desenho da gola. Então, a gente deixa em média de 15 a 20 lá em cima e faz uma margem de 7 centímetros todo o início do papel, que é pra gente também ter a margem pra conseguir fazer aquela alteração de gola ali também. E agora a gente vai começar fazendo a nossa modelagem básica, aquela nossa receita do bolo que a gente aprende lá dentro da comunidade, né? Que a minha aluna já sabe, a gente tem que sempre fazer uma base de bolo para criar um novo modelo. Quem tem bases prontas já em casa pode aprender a parte da alteração, mas a gente sempre cria uma do zero, até conforme o tamanho e tudo, né? Isso é tudo prática, tá, gurias? Eu falei igual bolo. Quanto mais a gente faz, daqui a pouco a gente não tá nem olhando a receita, né? Mas a primeira a gente vai fazer sempre metade do corpo, porque a outra metade é espelhado. Então, eu tô desenhando toda a minha frente do meu corpo ali primeiro. Fiz a linha imaginária, a linha do busto, da cintura, quadril, né? E até o comprimento do meu blazer. O blazer eu botei ali de uns 76, 80 centímetros, dá pra ser também. Que é um blazer bem alongadinho que a gente vai fazer, né? Para ser um blazer bem alongado, ele dá em média de 25 a 30 centímetros abaixo da linha ali do nosso quadril, para ele ficar bem tapando o bumbum ali, abaixo da linha da nossa cintura, para ficar bem tapando o bumbum, para ser aquele blazer bem alongadinho, tá? Então, fiz toda a minha frente e agora eu tô desenhando as minhas costas. A gente sempre faz frente e costas um em cima do outro. O que muda é degote, ombro e cava. O restante fica todo igual. A gente vai fazer aquela pencezinha ali no centro, porque a gente vai ter pence também no nosso blazer, ou se fosse fazer recorte princesa também, né, a gente sempre faz aquela pence para centralizar ali para detalhes que a gente quer. Com a diferença que a das costas ela é sempre mais alta do que a da frente, por causa do volume do busto. E a gente pode ir começando a alterar. Eu saí 1 centímetro toda a lateral ali, só não saí na parte da cintura mesmo, mas na parte do quadril e na parte do busto eu sair 1 centímetro. A minha parte da frente eu vou sair toda 3 centímetros ali, que é para aquele transpasse de botão. No meu degote da frente eu tenho que sair de 5 a 6 e 2 centímetros na ponta do ombro lá, das costas. 1 centímetro só que o meu degote das costas vai descer e eu vou ligar ali do 5 a 6 para fazer a minha gola. Vou fazer a soma do degote da frente, do degote das costas, porque ele vai ter que encaixar naquela linha ali para fazer a minha gola e ficando ela com 7 centímetros a mais para fazer essa golinha. Para aquela curvinha ali no pescoço na frente, a gente tem que afastar 1 centímetro. Então, naquela golinha eu vou fazer também
para ele ficar um triângulo de 3 centímetros ali, para dar aquela aberturinha na gola. Vou fazer a minha soma das cavas. Na frente ali eu quero deixar ele mais arredondado, posso ir de 6 a 8 centímetros ali, arredondar ele também. Ou até para fazer a abertura das costas ali embaixo, eu vou subir de 10 a 12 e sair uns 4 centímetros. Na parte da lateral do corpo, eu posso dar uma subidinha de 1,5 para não criar bico na lateral do meu corpo também. E tudo são alterações que a gente tem lá dentro da comunidade também, tá, gurias? Esse passo a passo, alteração de gola de blazer, tanto da Smoke quanto da clássica, tá? E agora eu tô vendo ali o meu bolso também, a altura dele. Esse bolso, ele fica em média uns 5 centímetros abaixo, 4 a 5 centímetros abaixo da linha da cintura. Eu posso deixar ele reto ou posso deixar mais em diagonal, é modelo, tá? Esse bolso, ele tem que ter no mínimo uns 12 centímetros. Eu vou botar ele metade para cada lado da minha pence. Ali no busto também vou marcar aquele bolso, deve ter um de 9 a 10 centímetros, ele é um bolsinho menor, mas ele tem que ter de altura ali, da ponta do meu ombro para baixo, 19, 20, 21, que é regra PMG, né? Então agora eu tô pintando, gurias, contornando ali tudo o que é frente, o que é gola, né? Cada um eu vou botando de uma cor, tá? Pra gente separar esses moldes agora. Então, a minha gola eu pintei de uma cor, agora eu tô pintando a frente de outra, fazendo todas as marcações da frente, que é bolso, pence, né? Agora eu vou pintar minhas costas. Então, ele é um molde mais inteiro, assim, né? Que tem aquela aberturinha nas costas e volta ali pro centro. Então, ele é um molde mais inteiro, com uma pencezinha nas costas. E a gente vai separar esses moldes para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Antes disso, vamos fazer o nosso molde básico da manga. Também tem o passo a passo lá dentro, né? Um ombro mais meio ombro, que a gente vai fazendo todo aquele passo a passo. Eu falo, é igual bolo mesmo, para não abatumar, né? Porque um ponto vai ligando no outro, tá? Fez ali todos a nossa base da manga, todos esses pontinhos que a gente tá fazendo é para fazer a curva da cava, que é onde a maioria tem dificuldade, né? Vou botar o comprimento da minha manga ali, tudo para fazer o meu punho. Esse modelo básico, ele é uma manga de casaco, né? Uma manga mais reta. E depois que a gente altera agora para fazer o nosso modelo para o casaco, tá? Então, eu faço a soma das cavas ali, porque a metade daquela soma das cavas tem que estar aqui na minha cava da manga. No meu punho ali, eu vou botar no mínimo 12 ali, porque se não fica muito largão na boca da manga, né? Vou achar a metade da minha manga ali, como foi 12, foi 6. Vou marcando 6, 6, 6 todo ele para achar a metade da minha manga. E agora eu vou achar a metade da minha manga no comprimento também e vou sair 1 centímetro para cada lado. Assim eu consigo vir com a minha régua curva e ligando os pontos, que é como se eu criasse uma pence no meio da minha manga, né? Para ter mais conforto ali também, para ter mais mobilidade, tá? Então, um vai ficar menorzinho e o outro vai fazer toda a volta ali, né? Ele vem inteiro e depois faz a volta para ficar mais uma partezinha ali da frente. Eu vou pintar para vocês entenderem melhor, que uma parte fica menorzinha e a outra parte a gente vai usar todo ele e mais aquela parte menorzinha ali. Então, a gente vai separar ali os papéis para enxergar melhor o que é isso, né? A gente criou uma pence no meio da nossa manga. Isso também tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? Bem devagarzinho, passo a passo para vocês, tá? Aqui mais relembrando e dando de ideia o que vocês vão fazer com esse tipo de tecido, né? O que dá para vocês fazerem também. Então, eu botei 2 papéis desse mesmo tamanho ali embaixo. Vou deixar um paninho ali embaixo também, que é pra gente furar, usar o furador depois dele ali. Os prendedorzinhos segurando todos eles, para segurar bem encaixadinho os 3 papéis ali, porque assim a gente já tira todos os moldes juntos, tá? Quem quiser pode fazer separado, né? Bota um papel, fura tudo que é frente, depois corta aquele papel. Por isso que eu tô ficando ainda com aquele nossa base, né? Bota outro papel, fura todo que é costas, né? Porque assim vocês não se perdem nos furinhos, né? Com a prática, vocês vão ver que vocês botam vários papéis juntos e já fura todo mundo e depois só vai separando o que é o que. Mas isso tudo é prática, né, gurias? Eu falo
De tanta gente ir fazendo, a gente consegue ir enxergando mais, né? Até para ligar os pontinhos daí no início fica mais difícil, mas tudo é prática. Por isso a gente começar de modelos mais básicos primeiro e daí vai aumentando o nível, né? A gente fala. Então ali eu furei a minha gola, agora eu tô furando ali as minhas costas, vou indo para a abertura ali das costas, vou furar também a minha frente, aquela parte da gola ali. Tudo para separar esses moldes. E esse de cima eu vou ficar com ele, que é a nossa receita do bolo. A gente fica com ela ali, caso a gente queira fazer outra alteração ali também. A gente já sabe o que a gente alterou nele, né? Quanto que a gente soltou, onde que tá cada recorte também. Por isso que eu sempre falo para as gurias ficarem com aquela base ali, né? Até porque se alguém quer, depois uma amiga quer que vocês façam, vocês lembram, né? O que vocês fizeram de alteração. Então, as pences também a gente tá furando, tanto frente quanto costas. Vai furar os bolsinhos também, porque o bolsinho é a marcação. A gente precisa ter essa marcação no tecido, que a gente vai riscar ali com giz, tá? Feito isso, vou tirar os meus prendedores e agora eu vou ficar só com aqueles 2 papéis lá. E agora eu vou pintar ali para vocês enxergarem melhor o que é o que, tá? Então, ali eu tô contornando todas as minhas costas, que é esse papel mais curtinho, as minhas costas, né? Que ele tem aquela aberturinha ali. Tem a minha pencezinha também. A minha pence é mais alta, né, das costas, que é para ficar mais modelado ali nas costas. E agora vou pintar toda a minha frente, então essa parte é a minha gola, que ela é mais altinha ali, que é um papel separado, porque tem um recorte. Depois eu venho com toda a minha frente, que é o degote, o ombro, a minha cava. Vou ligando aqueles pontinhos todos que a gente fez, tá, gurias? Ali na parte da gola. Vou marcar o meu bolso, a pencezinha, o bolso de trás também, de baixo também. E assim vou contornando todo ele para ficar mais fácil de eu cortar agora, senão fica mais difícil da gente ir enxergando ele, né, também. Então vamos cortando bem em cima da linha toda, a volta ali do meu molde para separar eles. Aqui então eu vou ficar com as minhas costas. É sempre bom a gente anotar tudo também, o que é esse molde, né? Que tamanho que é, o sentido do fio, qual o tecido que a gente usou, porque senão no caso a gente pode acabar fazendo para outro tecido bem próximo, né? Ali tô cortando agora aquela aberturinha das costas, assim já fica pronto as nossas costas, só vão vazar a nossa pence, porque a pence, vocês lembram sempre, a gente vaza ela no papel pra gente conseguir riscar, fazer a marcação lá no nosso molde, no nosso tecido, mas no tecido a gente não corta ela, tá? A pence no tecido a gente não recorta, a gente só vai costurar ali naquela marcação que a gente fez. Então, separamos já as costas, agora ali na parte da frente vai marcar a gola, onde que é dobra, o sentido dela, tudo a gente vai anotar quantas vezes, né? Tudo isso é sempre bom a gente anotar, pra gente não acabar se perdendo, tá, gurias? Em cada molde a gente vai anotar que é da malha de oro e tudo, porque se perde um molde, a gente sabe de qual que ele é, né? Sempre falo para as gurias pra gente botar naqueles saquinhos, também naquelas pastinhas com saquinho, e daí assim vai separando, organizando tudo bem certinho, porque vocês vão ficando com muito molde, né, no final. Então, ali cortamos toda a frente, vamos vazar também aquela nossa pence da frente, então faz um pico com a tesoura ali, para depois vocês virem cortando todo ele. E nos nossos bolsinhos também, a gente vai fazer só um corte ali neles, que é para bem pra gente riscar ali onde que vai ser a marcação, onde que eles param. Na parte de cima também, vou cortar ele, mas lembrando que o nosso bolso de baixo vai ser dos 2 lados, o da frente de cima não, ele é só do lado esquerdo. Então, agora com aquelas sobras de papel ali, eu posso tirar a minha manga, que eu também vou separar elas. Lembra que tinha aquele recorte? Então, a gente vai deixar o papel dobrado, num tamanho dobrado que faça aquela dobrinha ali daquela setinha, né? A gente já feito aquela volta da manga. Então, colocou ele ali, vou botar os prendedorzinhos sempre embaixo para ajudar eles. Gurias, esse furador também tem nas lojas, então vou deixar o link aqui embaixo.
Mas vocês podem pegar também uma rolha, uma agulha bem grossa, vai fazer a mesma função do furador, que vocês me perguntam muito da carretilha. Eu não gosto muito da carretilha porque tem umas que acaba destacando muito, e o furador assim vocês vão dosando, né? Eu boto mais ou menos de 2 em 2 dedos e vou fazendo os furinhos. É prática também, tá? Tem umas que falam que é terapia, outras que falam que é um teste de paciência, né? Então, fiz ali todos os furinhos, assim eu consigo abrir, ó, e ali eu tenho toda a minha manga. Um lado inteiro, que é a minha frente, e mais uma partezinha que vai lá para as costas daquele recorte ali. Então, a gente corta toda a volta da minha manga ali também. E vamos, depois de cortado, vamos anotar também sentido, tudo, né? Quantas vezes, porque é dos dois lados, dos dois braços, né? Assim a gente já separou aquela manga ali, agora vai separar o outro lado da manga, que é só aquele pedacinho ali de baixo. E a gente tem que fazer o nosso revel também, tá? Então, primeiro eu vou botar ali a minha manga em cima do papel, vou furar novamente, só que agora eu vou furar só aquela tira menor ali, vou furar toda a volta dela. Todo o contorno ali daquela tira menor, que é a parte de baixo, e vai lá no meio da manga, que é fazendo aquela pencezinha lá no meio da manga, né, para ficar com mais mobilidade. Então, agora eu vou pintar, unindo todos aqueles pontinhos para me enxergar melhor também, para conseguir cortar. Unindo esses pontinhos, vamos cortar toda a volta dele, que assim eu separo os meus papéis para ficar mais fácil da gente fazer o nosso plano de corte também lá no tecido, né? Porque esses não são muito parecidos, né? Quem é minha aluna aqui já sabe que às vezes a gente aproveita o mesmo papel, né? Frente e costas juntos, mas quando são diferentes, gurias têm esses recortes, a gente tem que sempre separar para ficar mais fácil e até pra gente conseguir fazer melhor aquele plano de corte. Ali bem no meio da pence, bem no meio do ombro também da frente, eu vou unir aqueles pontos com a minha pence ali até na parte de cima, eu vou unir com a régua curva. E eu vou fazer o nosso revel, tô até pintando ele de outra cor ali para vocês enxergarem. Vou continuar reto ali na pence, ó, no meio da pence. E vou fazer toda aquela minha parte da frente, que é para quando virar aquela gola, né, ele ficar um acabamento bonitinho do próprio tecido. Então a gente tem que fazer o revel vai todo do mesmo tamanho, tá? A única coisa é que ele é mais curto ali, a frente não precisa duplar inteira aquela frente ali, tá? Mas quem quiser fazer ele inteiro também dá, por causa dos acabamentos de bolso, também fazer toda a limpeza também dá, tá? Então, eu tô furando toda a volta também ali do meu revel para separar esse papel ali, pra gente ter mais um papel ali para colocar em cima do tecido, que assim a gente vai estar com todos os nossos moldezinhos prontos, a gente consegue ir pro tecido cortar. Então, vamos ligar os pontinhos ali, que fez o ombro, fez aquela parte interna do revel, a minha gola ali, degote. Assim, vão cortando toda a volta dele também, para separar esse molde. O revel dos dois lados também, né, para ele ficar limpinho. Então, também vamos anotar que é revel 2 vezes, todo o sentido do fio, né, tudo aquilo também. Vamos anotando passo a passo, tá? Assim a gente já tem todos os moldezinhos, gurias. Agora a gente consegue ir pro tecido cortar, ele encaixa bem certinho ali na frente, ó. Até a nossa frente, a gente vai fazer aquele bolso, e o bolso eu vou fazer ele com lapela. Então, eu vou fazer um moldezinho de lapela aqui para vocês terem uma ideia. Então, vamos fazer como se fosse um retângulo, tá? Ele é em média uns 6 centímetros que a gente desce para baixo. E ele tem uns 12 centímetros de largura, tá? De altura 6 e de largura 12. Vai fazer um retângulo ali. Fez o retângulo, se vocês quiserem arredondar, vai achar bem o meio do retângulo. E vou subir ali uns 4 centímetros, uns 3 a 4 centímetros para baixo da ponta lá. Eu vou marcar de cada lado e marquei bem o meu meio. E assim eu vou arredondar ele. Até posso dobrar o meu molde no meio para mim conseguir arredondar ele. Então, ele pode ser quadradinho ou pode ser arredondadinho. Dica, o quadradinho é sempre mais fácil que os redondos, tá? Então, fiz os dois modelos ali até para vocês verem. Agora, a gente vai ver ali a quantidade de tecido que a gente ficou. A gente ficou com uns 2 metros e uns 2 metros desse tecido, tá? Porque lembra que na outra aula a gente tinha usado um pouco dele para fazer a nossa saia. Então, a gente já tinha comprado uns 2,5 metros antes, né? Para fazer tanto o blazer alongado quanto a saia.
E agora eu vou botar o tecido direito com direito, orelha com orelha. O que tem que cuidar nesses tecidos xadrez, a gente tem que ir encontrando as listras deles, né? Para não ficar o desencaixe das listrinhas ali. Por isso, essas partes, quando são tecidos xadrez, listrados, a gente tem que pegar um pouco a mais para fazer esses encaixes, tá, gurias? Se a minha cava começou na listra pretinha, a outra cava também das costas tem que começar na listra pretinha, para eles se encaixarem depois tudo na lateral. A cava da minha manga também. Então, quanto mais larga a listra, mais a gente tem que pegar de tecido também, para a gente fazer aquele joguinho do encaixe ali também. Então, consegui encaixar tudo aquelas listrinhas, vocês viram que eu vou vendo desde lá da dobra, encaixando todo ele. E a gente vai começar a riscar ali o nosso corpo. Então, na parte que tá aberta ali na orelha, eu encaixei as minhas costas, depois eu botei a minha frente e o meu revel também. Esse tecido não tem sentido, porque é um padrão esses xadrezinhos, né? Então, a gente consegue inverter ele, só tem que cuidar para pegar sempre na mesma listra, tá? Lembrando que o nosso molde, ele é sem costura, então agora a gente vai todo acrescentar ele a margem de costura. Então, o que que a gente fez lá? Primeiro passou o nosso corpo para o papel, depois daquele corpo lá, a gente começou a alterar para o modelo que a gente quer e até para o tecido, se tem vestibilidade ou não, né? Porque esse tecido aqui ele não estica muito, né? No comprimento nada, mas na largura é bem pouquinho. Então a gente não fez muito, soltou muito ele também, porque ele tem uma leve elastânia, a gente quer um modelo de blazer mais ajustadinho. Então, com aquele meu riscador, eu vou riscar toda a volta dele ali. Eu tô riscando ele bem certinho, tá? Eu uso giz ou uma lasquinha de sabonete pra riscar bem a minha pence, porque esses com pauzinho ali de giz, ele acaba não saindo tão fácil, né? E a pence a gente não pode deixar que ela saia tão fácil. Ela tem que ficar bem marcada para ficar mais fácil da gente costurar também. E esse daí a gente só vai batendo, né? Vamos riscar também a nossa pence da frente ali. Lembrando que a gente não tá botando margem de costura ainda. Vou fazer já as minhas marcações de bolso, ó, vou erguendo ele ali e fazendo bem naquelas marquinhas do bolso que eu tinha feito. Por isso é importante fazer todas aquelas marcações, ó, que fica bem marcadinho assim com giz. E agora ali o meu revel também, cuido de botar pezinho em cima também para ele não dançar, né, não sair do lugar. E assim eu vou riscando toda a volta do meu molde, do meu revel ali também. Esse tecido é bom também com esse tipo de riscador, né? Porque ele sai, a gente usa talco dentro, né, deles. Ou vocês podem ir comprando aqueles refil também. Agora a gente vai cortar ele. Antes de cortar, até a gente pode já deixar a margenzinha da bainha, que é em média de 3 a 4 centímetros. E ali acompanha aquela curva, tá? Então, mesma coisa do outro lado, acompanha ele. E mesma coisa na parte de baixo lá das costas, os 4 centímetros, vou marcando todo ele. E depois eu vou fazendo aquela dobra ali dos 4 centímetros. Então, feito isso, gurias, agora vamos cortar ele. Lembre que não estava com costura, então quando eu corto com 1 centímetro a mais de costura. Quem quiser na hora de riscar, pode já riscar com 1 centímetro a mais. Tudo é prática, tá? Eu já tenho mais prática, eu já vou cortando mais a olho ali 1 centímetro. A gente fala que vai criando uma fita métrica no olho, né? Senão vocês podem ir riscando. Eu também comecei riscando e com o tempo a gente vai acostumando, né? Então, tô todo riscando com 1 centímetro maior, só naquela parte da abertura que eu não boto um a mais, já tava o tamanho da abertura suficiente, e a bainha também a gente já tinha marcado. Feito um lado das costas ali, né, que a gente já tirou os dois, inverto o meu tecido para me riscar no tecido de baixo também, a minha pence, para mim fazer dos dois lados. Então, o que que eu tenho que cuidar? Quando eu posiciono o meu molde, ele tem que ficar aquela margem de 1 centímetro de costura toda a volta também, e os 4 lá embaixo. Tá pronta as minhas costas. Agora eu vou pra minha frente ali, cortando toda a volta também. Vou cortar bem na minha bainha, fazendo a curvinha ali e acompanhando, deixando 1 centímetro de costura toda a volta. Então, esse 1 centímetro de costura é o que a gente vai usar de margem de costura lá também. Porque se eu usar demais, vai ajustar demais o meu blazer. Se eu usar de menos, vai ficar um blazer muito maior. Então, o que a gente botou aqui agora, se querem calcular 1,5 cm, né, ou mais, mas é sempre bom 1 centímetro, senão também fica repuxando o nosso tecido, tá, gurias? Né, principalmente nas partes curvas.
Então, a gente vai gastar depois também 1 centímetro. Ali no revel também não preciso marcar 1 centímetro a mais naquela parte onde vai ficar ali pra dentro, mas onde ele vai se encaixar com a minha frente, que é bem a parte da frente ali que é arredondado da gola. Daí eu vou acrescentar aquele 1 centímetro, margem de bainha também, já acrescentei tudo, tá? Vou continuar cortando a minha frente com aquela margem de 1 centímetro na volta, todo ele. Também tem imãs que vocês botam assim na tesoura e ele já vai dando aquele 1 centímetro também, tá, guris? É formas que vocês vão ver do que fica mais fácil pra vocês. Eu gosto bastante de botar depois um revel ali em cima, ó, pra ver se ficou bem harmônico as curvas, pra ver se nenhuma ficou maior que a outra. Eu já procuro fazer a do revel um pouco maior, para depois botar em cima e a gente encaixando, né? Fazer elas se encaixarem ali, então a gente vai emparelhar ela agora para elas ficarem iguais, que elas têm que ficar bem certinha. Então eu ajeitei todo ele e emparelhei ele para eles ficarem iguais. Aquele nosso revel depois a gente vai entretelar também para ficar mais firmezinho. E agora a gente vai botar aquele molde da frente ali em cima para riscar, fazer as margens também com a pence, com os nossos bolsos, né? Tudo aquelas marcações que a gente vai precisar depois lá na máquina para facilitar pra gente ali, tá? Até a pence a gente pode riscar do lado avesso, os bolsos quem quiser riscar do lado direito também pode riscar do lado direito para ficar fácil de fazer a posição do bolso. Vocês vão ver depois na parte da máquina, para botar a posição do bolso também fica fácil a gente fazendo assim, tá? Aquela sobra de tecido ali eu vou aproveitar para botar a minha lapela. A lapela vai ser 4 tirinhas que a gente tem que fazer, né? Ele duplo dos dois lados, né? 2 para um lado e 2 para o outro. Cuido para as listinhas se encontrarem ali também, para ele ficar parelhinho. E lembrando que aquele molde, ele tava exatamente também o tamanho certinho. Então, eu tenho que cortar ele todo com 1 centímetro maior. Então, posso riscar ali os dois para ver se eles vão se encaixar na mesma listra. E depois, vim cortando com 1 centímetro maior toda a volta. Ou quando eu corto agora com 1 centímetro maior toda a volta, eu já aproveito aquele que eu botei de margem e coloco ele em cima. Assim eu não preciso riscar 1 centímetro maior ou ficar calculando 1 centímetro ali também, né? Então, eu risquei o sentido da setinha ali também do fio do tecido, né? E assim eu cortei as minhas 4 lapelas. Feitas as 4 lapelas ali, gurias, agora a gente vai esticar mais o nosso tecido, que é para começar a cortar as mangas também, tá? E gola, pedaços que faltou ali do nosso blazer. Então, vamos esticar o tecido, cuidar também para se encontrarem as listras, tudo, né? Esses são os moldes que a gente vai precisar ali de gola e de manga. Então, esse é o restante do tecido. Vou ajeitar ele também, cuidando das listrinhas, né? Tecidos com listra, com xadrez, né? Eles dão um pouquinho mais de trabalho pra gente cortar. É um pouquinho mais demorado, né? Porque a gente tem que ter todo esse cuidado para ficar uma peça bem cortada, para tudo se encaixar depois no final. Então, unir orelha com orelha. Vou botar a minha manga agora nessa parte que tá aberta do meu tecido. E assim eu vou conseguir riscar toda a volta dele. Lembrando também que esse molde tá sem costura. Então, os moldes sempre sem costura, depois a gente vai acrescentando. Se faz um molde com costura, a gente já anota molde com costura, molde sem costura. Isso também é sempre importante a gente anotar ali no nosso molde, tá? Porque às vezes faz um com costura, outro sem, né? Então é bom sempre estar anotadinho ali pra vocês. Vou posicionar a minha manga, tem que cuidar para ela ficar no fio, então que ela tem que ficar reta, ó. Qual listrinha que a outra parou, essa também vai se encaixar. Eu só inverti ele para aproveitar melhor o meu tecido e ali na dobra a gente vai tirar a nossa gola também. Então vou riscando toda a volta dele, que ali é a minha manga, a minha parte maior da manga. Depois aquele recorte da manga, né, aquele menorzinho. 2 vezes de cada, porque o tecido tá duplo, já para os 2 braços. E a manga também a gente vai acrescentar uns 4 centímetros de bainha, de 3 a 4 centímetros, tá? Pra fazer aquela dobrinha ali. Como ele é um tecido mais estruturado, essas bainhas é bom elas bem larguinhas, tá, gurias? Porque daí dá mais estrutura, assim, pra peça, né? Fica mais bonita, a gente sempre fala, né, tecido grosso, uma bainha grossa, tecido fino, uma bainha fina também. E assim eu vou cortando todo com 1 centímetro maior na volta também. Tanto a minha manga, a principal, quanto aquela
parte da lateral da manga ali também, aquele recorte, tudo com 1 centímetro maior, só não vou acrescentar na parte de baixo, porque a parte de baixo já acrescentei o tamanho da bainha, né, aqueles 4 centímetros. Feito isso, a gente já consegue ir cortando lá a nossa gola, né, então cortando ali a nossa manga para separar eles. Aqui eu tô usando uma tesoura cabo anatômico, tá? Gurias, cabo anatômico porque ela é mais curvadinha. Eu gosto bastante desse modelo de tesoura, que é bom a gente investir numa tesoura boa, porque depois a gente só fica afiando ela, né? Eu tenho essa desde que quando eu comecei a costurar, é só ir afiando mesmo depois. Vocês podem afiar até em pedras, assim, né? Ou até em pessoas que... chaveiro que afia alicate, né? Eles também afiam tesoura também. Que isso é sempre uma pergunta que vocês me fazem, onde que pode afiar a tesoura, né? Então eu vou cortar 2 vezes a minha gola ali na dobrinha, para depois a gente conseguir fazer também com a nossa entretela, cortar aquela gola ali também, para dar mais estrutura nela, tá? Agora com aquela partezinha ali que sobrou, eu vou fazer a nossa parte do bolso. Aquela parte menorzinha ali eu vou aproveitar para o bolso menor, que é o bolso de cima. Eu vou cortar ele com uns 12 centímetros mais ou menos, como o nosso bolso vai ser de 9, né? Uns 12 centímetros mais ou menos por uns 15, 16 de comprimento. E o outro a gente vai alinhar ali para ele ficar retinho. E o outro a gente pode cortar mais comprido, de uns 25 a 30 centímetros, tá? E por uns 16 de largura, porque o nosso bolso é 12 centímetros a parte de baixo, então a gente vai botar uns 16 para ter aquela sobrinha ali também. E assim vamos cortar na volta dele ali também, tá cortando 2 da parte de cima pra gente fazer um bolso fundinho aqui em cima, a gente vai usar os 2 pro mesmo bolso, e o outro a gente vai dobrar ele, porque fica lá embaixo, né, então vai ser um bolso bem curtinho, ali embaixo é só pra dar um charminho mesmo, né. Então a gente vai cortar ele na volta, já tá duplo, mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento, ainda mais porque é um bolso de 2 vistas, então acaba gastando um pouquinho mais de tecido, tá? Agora com a nossa entretela, a gente vai usar a entretela de malha. Entretela de malha também tem lá na Entremalhas, tá? A entretela de malha é melhor, tá, gurias? Ela gruda mais, como esse tecido tem um leve elastano, então isso ajuda a ele a esticar junto à entretela, né? Não acabar aí soltando aquela entretela também. Então, de entretela que a gente precisa é no mínimo o comprimento do nosso blazer, porque aquela frente toda do nosso revel, ela é entretelada para ficar mais estruturado e para a gola ali, né, dar mais estrutura e até para ficar mais fácil de vocês fazerem a casa de vocês também, porque assim dá mais estrutura no tecido. Então, cortamos 2 vezes, que a entretela tá dobrada ali, 2 vezes do nosso revel. Agora, ali naquela parte de baixo, a gente pode tirar aquela parte do nosso bolso de cima, pode dobrar ele ao meio, porque é só uma tirinha em cima do bolso que a gente precisa entretelar, não precisa todo ele, só aquela parte de cima das dobrinhas, para ficar mais fácil da gente fazer aquelas dobrinhas, principalmente tecido fino, tá, gurias? Senão ele fica dançando lá. Então, o outro bolso também, ó, eu dobro ele no meio, porque é só uma partezinha de cima, tipo uns 20 centímetros mais ou menos de altura dele, por toda a largura do nosso bolso, que era 16 ali, né? Fazer uns 20 por 16 mais ou menos, pra fazer aquele bolsinho, aquela estrutura ali em cima também, vai ficar mais fácil de fazer as dobrinhas. Aqui, meninas, a gente vai colar, então, essa entretela, sempre usando o ferro, dando uma leve pressionadinha nele também, para ele firmar bem essa entretela, tá? Cuidar para não criar bolha, não criar ruguinhas, né? Primeiro a gente tá colocando sempre no lado avesso também do tecido, ali a gente tá colocando nos nossos bolsos embutidos. Fiz de um lado, virei e fiz no outro tecido também do outro lado, sempre do lado avesso, ó, porque ele tem 2 tecidos. Vou colar na minha gola também, no avesso dela. A gola também a gente cortou a entretela, tá? Que é pra dar mais estrutura também naquela gola, pra ela ficar mais firmezinha. E no nosso revel também. Esse ferro, gurias, que vocês sempre me perguntam, né? Ai, qual que é o ferro pra gente usar, né? Eu gosto de ter bastante um ferro com bastante vapor. Eu gosto muito desse daí da marca Cadence. E eu acho ele um ferro bem leve,
que eu acho que isso é muito importante, a gente fica pegando ali toda hora o ferro, né? E quando tem muita coisa para passar, também não ser aquele ferro pesado, que é uma coisa que o pessoal me reclama muito de comprar ferro pesado, né? Então ele é bem levezinho, acho que gruda bastante, sai bastante vapor, que eu acho que o vapor é o que ajuda bastante a gente a assentar as costuras ali para grudar a nossa entretela também, tá? Então a gente vai dando leves batidinhas nele. Agora ali eu tô colando no nosso revel ali da frente, toda aquela frente mais estruturada, porque como ele vai virar depois pra gola, né? Então assim ele fica mais estruturadinho ali a nossa gola também, apesar de ser já um tecido mais estruturado, mas assim ele fica com um caimento mais bonito também. Tem blazers que também vocês podem estruturar todo ele, né? Para todo ele ficar estruturado. Mas aí a gente teria que colocar um forro nele também para ficar o acabamento mais bonitinho. Depois a gente vai fazer os nossos botões forrados. Para esse botão forrado, a gente precisa da matriz, tá? Esse é um botão de uns 2,5. Ali eu cortei usando o nosso botão, vocês compram ele separado, tá? São kits de 100, assim que a gente compra. Cortei ele um pouquinho maior ali que a volta do nosso botão original e vou pressionar ele. Vocês viram que não deu certo ali, que ele ficou uma sobrinha, quer dizer que a nossa rodinha estava muito pequenininha, então eu cortei ela um pouquinho maior, só uma bordinha um pouquinho maior mesmo, para ele fechar melhor, porque como é um tecido muito grosso, a gente não pode colocar muito também, senão aquilo ali não vai fechar depois. Então a gente vai colocar o nosso tecido com avesso para cima e vai encaixar a nossa base do botão. Feito isso, a gente tem uma outra argolinha que a gente coloca e vai botar o fundinho dele, a bundinha dele, né, aquele plástico, e vai pressionar lá depois na nossa matriz. Essas matrizes, tá, gurias, aí mede uns R$ 120 e a matriz de cada botão, para cada tamanho, né, em média R$ 50. A maquininha é de uns R$ 120, tá? Ou vocês conseguem também nas lojas de aviamento, às vezes um sapateiro, eles também fazem, tá? E assim eles têm vários tamanhos também. Como esse botão a gente usa bastante esse tamanho, tanto para blazer quanto para calça, que é 2,5, tá? Agora a gente vai para overlock. Para overlock é pra gente trocar as linhas ali, é sempre cortar as linhas rente ao rolo e dar aquele nozinho para trocar essa linha, pra gente não ter que fazer todo aquele labirinto ali, né? Tudo isso também tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? Ajudando vocês na escolha da máquina de vocês, como passar a linha da máquina, isso tudo tem lá dentro, tá? Aqui relembrando como que a gente faz, alguns detalhezinhos, relembrando para vocês e até dando de ideia o que vocês fazerem, né? Então ali cortei a linha rente ao rolo, dei um nozinho e vou cortar aquela linha rente à agulha, porque o nozinho não passa na agulha. Dali eu vou puxando aquelas linhas até ficar da cor que eu quero. E colocar as linhas na agulha ali com a pinça, porque aquele nozinho não passa na agulha, então a gente tem que tirar ele da pinça. O resto todo o caminho ele vem fazendo, tá? Botou na agulha ali, agora a gente vai começar a fazer overlock toda a volta dele, porque para ele parar de desfiar aquela entretela, porque a entretela ela desfia, tá? Mas o tecido de vocês ali, não. Esse tecido ele não desfia, mas eu passo overlock nele só para ficar um acabamento mais bonito mesmo do lado de dentro, já que ele não vai ter forro, né? Então fica um acabamento mais bonitinho. Mas quem não tem overlock, gurias, não tem problema, não precisaria, dava para ser só cortado também esse. Só cuidar pra gente cortar ele para ele ficar bem retinho, né? E na parte da entretela ali também a gente pode usar um outro tipo de entretela, tem as entretelas microponto, também essas outras não vai desfiar, né? A entretela de malha que acaba desfiando. Passei na volta ali dos bolsos e eu tô passando no meu revel. No meu revel eu tô passando só na parte interna dele e na parte dos ombros. Agora eu vou passando também na parte da manga ali, eu tô fazendo todo o contorno dela. O outro lado da manga também, aquelas partes menores que a gente tinha aquele recorte. A gente tá passando toda a volta pra ele ficar um acabamento mais bonitinho. Esses são as nossas lapelas, então a lapela eu só vou passar na parte de cima, onde vai ficar lá pra dentro do bolso, porque o restante vai ser costurado e desvirado, então não vai aparecer, então não precisa, porque vai ficar embutido. Tudo que ficar embutido, a gente não precisa passar overlock.
Vamos pegar a outra parte da manga, aquela outra parte maior da manga, e vamos passar toda a volta dele também, acompanhando aquela curva da cava ali também. Cuidar para vocês não cortarem muito o tecido, né? Manter só ele, o corte ali, só para alinhar aqueles picoteadinhos da tesoura também. Agora a gente vai passar overlock ali na parte da frente. A parte da frente, vocês não vão passar só bem na frente onde tem aquela gola. Ombro vai passar, na parte de baixo vai passar aí na lateral e cava. Tá? A parte das costas a gente vai passar toda a volta, inclusive no degote. Quando chega ali no meio das costas, que tem aquela aberturinha, a gente estica para ele ficar retinho, né? Toda vez que tem uma curva, tu estica. E assim passou toda a volta das costas. A frente que é o único que não passa ali na parte da gola mesmo, porque vai ficar lá para dentro do revel. Então também não precisa, igual a gente não passou no revel. Agora eu tô passando o outro lado das costas, ali também toda a volta. Tudo para ele fazer o acabamento, para ele não ficar sem overlock ali, né? Ou ficar, esse tecido no caso não desfia, mas ficar um corte bem bonitinho, né? Aqui a gente tá botando a linha na máquina reta, tá? Como coloca a linha na máquina, a escolha dessa máquina de vocês também, né? Isso tudo ajuda lá na comunidade também, a gente ajuda vocês, tá? Aqui a gente passou a linha na máquina, a gente encheu bobina, tudo isso. E vai começar a fazendo as nossas pences. Para fazer a pence, eu vou, por mais que esteja marcadinho, ó, eu gosto de botar um alfinete ali numa ponta e na outra, e um outro mais ali no meio, encaixando bem aquelas marcações, para ele não dançar, ainda mais que a pence das costas é mais comprida, né? Então assim fica mais fácil também para mim segurar ele. E lembrando sempre desse tecido da gente dar uma esticadinha nele na frente e atrás, porque ele é uma malha, né? Então ele tem um pouquinho de elastano e com isso ele pode acabar falhando ponto. Se ele tá falhando ponto, significa que vocês estão esticando pouco, tem que puxar mais o tecido na frente e atrás, tá? Que daí assim ele não vai falhar o ponto. Quem quiser pode testar num retalhinho também, que já ajuda a gente a aprender ali qual que é a tensão que tem que ficar da nossa mão na máquina. Vou pegar as minhas outras costas e vou cuidar para ficar na mesma altura, por isso eu tô botando os alfinetes, acompanhando aquele outro também, para ver se eles vão ficar na mesma altura. Por mais que a gente marcou lá com giz, lá, gurias, eu gosto sempre de conferir na hora que tá fazendo, porque dá uns pontinhos a mais ali, né? Então, pra dar uma conferida ali, pra ele ficar bem certinho, por isso eu já boto o alfinete também, que daí eu sei que ele tem que ficar exato naquele tamanho ali, tá? Como é malha também, né? Ele acaba dando uma dançadinha, isso ajuda a gente ver se tá os dois lados bem certinho, tá? Fiz ali as pences, vou juntar direito com direito, vou botar um alfinete lá embaixo, que é um dedo depois de onde começou aquela abertura, tá? Que eu vou fechar o meu centro das costas, naquela largurinha de 1 centímetro, segurando ponta com ponta, né? E esticando o meu tecido bem na frente e atrás, para ele não acabar falhando aquele meu ponto, né? Quando chegar ali que ele tem aquele Lzinho da abertura, eu vou passar aquele reto, vou passar 1 centímetro depois da onde começou o Lzinho, porque aquela parte tem que ficar aberta ali que a gente vai fazer a nossa abertura. Já vou limpando a minha peça ali, cortando tudo esses fiapinhos de overlock, até para ele não ficar se enganchando ali na nossa máquina. Feito isso, agora a gente consegue fazer aquela nossa abertura ali nas costas, ali na parte de baixo. Então, um lado vai ter só a bainha, ó, que a gente vai dobrar e vai fazer só a bainha, e o outro lado ele vai ficar assim inteiro, que a gente vai fazer uma bainha mais larga daí, para ficar aquela aberturinha. Então, um lado ali eu vou dobrar para mim fazer a bainha, vou dobrar em média de 1,5 centímetro a 2, que eu vou fazer uma bainha larga, tá? E ali do outro lado eu vou fazer como se fosse uma casinha ali do outro lado, né? Então, pelo lado avesso, vou marcar 1,5 centímetro, 2 ali e boto alfinete. Posso botar os alfinetes de ladinho, que assim eu posso passar por cima dele também. E vou costurando bem em cima daquela overlock, até chegar ali na pontinha ali em cima. Porque daí um lado vai ficar mais curto, que vai ser a nossa bainhazinha só, e o outro lado vai ser que ele vai cair por cima. É como uma abertura de saia ou blusa, né? Por isso que fica aquelas aberturinhas de saia que tem atrás, para dar mais mobilidade, tá? Então, cuido para aquela linha que vinha lá de cima, né? Ela seguir reto, a dobra ali, e vou botar um alfinete segurando aquele tecido lá, pra gente fazer essa costura ali, começando reto, e depois quando chega lá no final, a gente faz ele no diagonal.
Então a gente vai começar ali de baixo para cima. Cuidem qual pista ficou e a gente mantém na mesma pista, né? Que é para eles não saírem. Só cuida para não pegar aquele tecido lá de baixo que a gente fez a bainha agora. Quando chegar ali perto de onde tá terminando aquela aberturinha pro lado, a gente finca a agulha ali que a gente vai ir reto pro lado ou em diagonal. É modelo, tá, gurias? É só para fazer aquele detalhezinho da aberturinha ali. Mas para ele segurar aquela aba agora que tá lá atrás, ó. Assim fica a nossa aberturinha prontinha. E agora ali no meio das costas eu posso passar um pesponto também, até para assentar bem essa costura, né? Daí eu posso também empurrar a agulha para um lado só ali, para ela toda para um lado, para ele não ficar uma costura tão larga, né? E vou esticando bem, né? Todo aquele meu tecido para ele não criar preguinhas. Então o segredo do pesponto é sempre a gente ir bem devagarzinho, esticando bem o tecido, porque é uma costura decorativa, né? Então a gente tem que ir com calma ali, porque ela vai ficar aparecendo bem. Então a gente tombou aquela costura toda para um lado e naquele lado que a gente tombou ela, que a gente tá costurando por cima daí, para ele ficar, aquelas costuras de overlock lá não ficarem abrindo, né? Elas ficarem ali bem firmezinha. Vamos fazer as nossas pences da frente também. Vou botar um alfinete numa ponta e na outra. Começa a costurar ali que vou dar retrocesso no início e no fim, sempre para quando forçar aquela minha pence ali, ela não acabar abrindo, né? Essa pence da frente, ela é menorzinha mesmo, esticando bem aquele tecido na frente e atrás para ele não falhar o ponto. E assim a gente já consegue ir tirando os alfinetes ali, que verificar ver se ele ficou bem certinho ali o nosso ponto. Depois ali a gente já consegue encaixar também os nossos bolsos, né? Antes vamos fazer a outra pence do outro lado também, ó, conferindo. Bem onde acabou o ponto do outro lado também vou botar o alfinete, ó, para eles bater sempre a mesma altura. Não ficar um bolso mais, uma pence mais comprida do que a outra, né? Então vou pegar ali e costurar bem em cima da minha pencezinha, esticando no início e no fim. Tudo para firmar bem aquela costura ali para o ponto não falhar, tá? Se falhar na máquina reta, o que dá para fazer é repetir, né, gurias? A industrial acaba não acontecendo isso tão fácil, é mais fácil de acontecer isso nas domésticas, tá? Então, feito ali a nossa costura, agora a gente vai ir para manga. Botamos direito com direito, aquele recorte menor com o recorte maior da minha manga. E lá na ponta, lá em cima, ela vai ficar com 1 centímetro a mais sobrando ali, que é para ele ficar, aquele biquinho vai ficar sobrando, mas quando a gente costurar, ele vai virar e vai encaixar certinho, tá? Então ele fica um biquinho a mais mesmo, daquela parte menor sobrando ali para a parte maior, porque daí quando a gente vira, ele já se encaixa. Feita a costura ali, a gente já consegue tombar aquelas costuras toda para a parte maior do nosso tecido e vir pespontando ela até o final, esticando bem o tecido, tanto para os ladinhos, né, quanto na frente e atrás. Eu falo, a gente tem que ser um polvo, né, tem que esticar todos os dedinhos ali para ir encaixando bem ele ali na máquina e ajudando a nossa máquina também. Eu gosto muito dessas máquinas antigas, gurias, porque elas são mais fortes também, principalmente para esse tipo de tecido, que é uma malha grossa, né? Então vamos fazer a outra manga também, direito com direito, começando lá da ponta. Vocês viram que eu não vou usando alfinete, né? Eu encaixo tudo na mão e vou soltando para a máquina, costuro um pouquinho, ó, paro e vou encaixar na minha mão. E assim eu vou conseguindo soltar ela para a máquina aos pouquinhos, que é isso que eu falo, né? De ser um polvo, da gente tá tudo, os dedinhos tudo encaixado. Claro que isso é com o tempo, tá, gurias? A gente vai reduzindo a quantidade de alfinete aos pouquinhos. Mas se não, pode botar os alfinetes de ladinho também, que dá pra gente passar por cima. Ali já acabou minha bobina, já tô colocando outra, que já tinha deixado cheinha. E parou minha costura ali, posso começar bem em cima dela, uns 2 dedinhos antes. Dou retrocesso e sigo reto até o final. É só uma emendinha daquela costura ali, né, que a gente vai fazer, porque acabou a linha da bobina. Feito isso, vamos empurrar a costura, tombar ela toda para um lado maior e esticando bem o teu tecido para encaixar todo ele, né? Ali para fazer aquele pesponto, para achatar aquela costura, para aquela costura não ficar assim se abrindo, né? Uma para cada lado ali, não ficar muito grosso também. Então a gente tomba elas todas para o mesmo lado e vem esticando bem o tecido.
Prontas nossas mangas, agora a gente já consegue também começar a fazer os nossos bolsinhos, tem gola também, né, pra gente fazer lapelas. Então vamos começar pelas lapelas, botando direito com direito. Naquela parte de cima, lá onde tá o overlock, é o lado que a gente não vai costurar, a gente só vai costurar nas laterais e na parte de baixo, porque depois a gente vai desvirar ele. Até não vou desvirar ele ali ainda e pespontar, né? Porque se ele tiver um pouquinho maior, a gente consegue ajustar ainda a tempo, tá, gurias? Então, cortei aqueles cantinhos lá em diagonal para não ficar muito grosso ali quando ele desvira também. Feito isso, vamos fazer a outra lapela. A outra lapela, a mesma coisa. Ah, desculpa. Vamos fazer a mesma coisa. Lateral e a parte de baixo, onde tem a orelha, a gente não vai passar a máquina, porque é o que a gente vai desvirar depois. Cortando os cantinhos ali em diagonal, porque esse tecido é bem grossinho. E a própria tesoura ali, a gente fecha ela e dá uma empurradinha pra ficar bem os cantinhos saindo pra fora, né? Não vamos pespontar ainda pra gente conferir com os nossos bolsos primeiro, tá? Vamos começar com a gola agora, direito com direito. E vai começar naqueles cantos retinhos. Vai costurar ele lá retinho, costura lá em cima da gola e costura retinho ali do outro lado também. Tudo da largurinha da sapata. Tudo 1 centímetro de costura, lembrando de esticar bem na frente e atrás, né? Até para não dançar, um ficar mais alto, mais comprido do que o outro, né? Se tá sobrando um lado mais do que o outro, gurias, quer dizer que não esticou ali para eles ficarem parelhos. Foi cedendo um lado mais que o outro, tá? Então é a gente desmanchar e fazer de novo, porque os dois foram cortados juntos, eles têm que se encaixar. Então, pra gente desvirar, a gente cortou os cantinhos ali em diagonal para assentar aquela costura e vamos começar a pespontar essa gola para assentar essa costura também. Então, vai empurrando bem com o meio ali com a mão, vai empurrando o meio da gola e assim a gente vai passando a costurinha da largurinha da sapata lateral, em cima e lateral. Vocês percebem que eu vou empurrando ele, que eu não fui lá no ferro, né? Eu acho que se a gente vai no ferro, às vezes a gente vinca errado e daí fica mais difícil. Então eu prefiro, já acostumei a fazendo ele assim com a mão, tá? Mas quem quiser passa lá no ferro e depois faz o pespontinho também, tá? Depois igual é bom a gente passar o ferro para assentar bem as costuras também, né? Então, já preparamos as golas também. Agora vamos começar nos nossos bolsos embutidos. Então, ali eu tenho a marcação do meu bolso. Vou cuidar para ele ficar bem retinho e deixar uns 4 dedos para cima, assim, sobrando aquela parte do meu bolso. Aquela parte do meu bolso que tá com entretela, né, que eu vou usar ela. E botei o tecido direito com direito, tá? Para eles não saírem do lugar, eu vou botar um alfinete ali para ele firmar bem. E por que que a gente deixou aqueles 4 dedos lá na parte de cima? Porque esse vai ser o bolso embutido de 2 vistas. Então a gente vai ter que descer um pouquinho aquele tecido que é quando a gente cortar e desvirar, né? Então por isso tem que ficar um pedaço maior. Se não fosse só de uma vista, só uns 2 dedinhos ali já era suficiente. Mas como é de 2 vistas, a gente vai deixar um pouco mais pra depois ficar uma sobrinha boa ali ainda pra gente costurar, tá? Então, botei os alfinetes ali pra firmar bem ele. Lembrando que esse bolso, ele não pode ser começado a costurar nos cantos, tá, gurias? Eles têm que começar a costurar mais pelo meio. E a gente apoia a lateral da sapata ali do lado daquele risco e vai costurando toda a volta dele. Lembrando que para descer a gente desce em média uns 6 pontinhos ali. Sempre ponto 3, 3,5, né? Para fazer todas as costuras ali que a gente tá usando, tá? E vai fazendo essa costurinha ali na volta, a gente vai fazer um retângulo toda a volta ali. O nosso bolso embutido nada mais é que esse retângulo ali pra gente cortar e desvirar ele depois também. Então, vou me guiando igual pela lateral da sapata, para quando eu chegar bem na alturinha ali, finco a agulha e vou subir os 6 pontinhos também para fechar o meu retângulo. Aqui também, gurias, como ele é um tecido mais grossinho, pega essas camadas assim também mais grossinhas, pode usar uma agulha 14 também para esse tipo de tecido, para não acabar nessas emendas, quando a gente passa nas partes mais grossas, ela acabar quebrando, né? Porque é um tecidinho mais grossinho mesmo. Então ali ó, ficou o nosso bolsinho, que depois eu vou dobrar e dobrar para fazer o fundo do meu bolso também,
tá? Então tem que deixar o direito do tecido com o direito do bolso. É como se a gente olhasse o lado de fora da nossa peça e tivesse aqueles bolsos pendurados ali primeiro, né? Daí eu falo, parece que vai ter tudo errado, mas no final dá certo, né? Então, vou marcar o outro bolso também, bem o meio dele, direito com direito, e deixando uns 4 dedos lá em cima sobrando também, que é para ter aquela sobrinha depois pra gente fazer as dobrinhas do nosso bolso embutido, ó, os 4 dedinhos. E ali eu botei alfinete também para marcar, para ficarem a mesma largura os dois, tá? Não ficar um bolso mais largo que o outro. Isso a gente tem que cuidar bastante nesse bolso embutido, porque senão fica um lado maior do que o outro, né? Um mais alto do que o outro, então a gente tem que cuidar bem esses detalhezinhos. Esse bolso aqui, ele é um bolso embutido mais retinho, tá? Mas tem modelos de bolso, né? Tem modelo de bolso que fica um pouco mais inclinado na parte da lateral do corpo. É modelo, tá, gurias? Ali eu tô verificando que ele não ficou bem com 12 centímetros, que é uma largura boa de bolsa, é uns 12 centímetros para ser a largura de mão, para entrar a mão da gente, né? Porque eu fiz a minha pence e acabou reduzindo ali. Então eu marquei 12 centímetros, botei um alfinete ali para marcar bem os 12 centímetros, que assim vai ficar os dois do mesmo tamanho, né? E um tamanho bom ali ainda do nosso bolso, um tamanho de mão boa, que não fica aquele bolso tão pequenininho que nem entra a mão da gente, né? Então vamos fazer a mesma coisa, não começa bem do canto esse bolso, porque se corta ele depois, ele vai se abrindo os cantos, então a gente tem que começar a costurar mais pro meio. Chegou ali no ladinho, desce 6 pontinhos, vamos contando na mão, vira pra gente seguir a sapatinha ali na lateral da nossa máquina, para seguir toda ela mantendo a mesma pista, para não entortar aquele bolso, para ele não ficar caindo, né, a gente fala, senão parece que o bolso tá caindo assim mais de lado. Então, chegou ali no outro lado, cuidei para eles ficarem na mesma altura, eu peguei o outro lado para manter a mesma alturinha, vou subir os 6 pontinhos e fechar aquele meu retângulo também. Então, transpassar ele ali e dar o retrocesso, porque eu fiz um retângulo na volta daquele meu risco ali que eu tinha feito, ó. Olhando por esse lado dá pra vocês enxergarem melhor. Só tem que ficar todo o mesmo tamanho, ó, gurias. Ali ele deu uma entortadinha, então eu tive que tirar ele ali e refazer aquele bolso, ó, pra ele manter a mesma largura. Agora sim, então, os dois na mesma largurinha, só eu achei que no meio ali ele tinha dado uma descidinha. Ou se nos cantos não fica bem fincadinho aquele quadradinho, né? A gente tem que ajeitar ele ali, porque ele não pode ficar um pontinho meio que falhado assim pro lado. Ele tem que ficar bem fincadinho a agulha, bem um retângulozinho, um cantinho. Feito os nossos bolsinhos ali de baixo, a parte de cima a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que lembrando que é do lado esquerdo de quem veste a nossa peça que vai ficar o nosso bolso. Esse bolso, ele vai ser de 2 vistas, não vai ter lapela, vai ser de uma vista e não vai ter lapela. Então, como ele é de uma vista, ele não precisa ficar tanto tecido sobrando ali em cima. Pode ser só uns 2 dedinhos, ó, sobrando ali a partir daquela linha de cima. Ou vocês riscam também aquele na nossa altura de bolso do lado direito, como eu tinha comentado antes para vocês. Se riscar do lado direito, ó, daí você sabe bem onde vai dobrar. Por isso que eu marco com alfinete, para mim saber bem onde é que ele vai dobrar, ó. Mas o tecido vocês vão botar sempre direito com direito. E marcar aquele bolso ali, cuidar também para não dançar aquela parte do bolso, senão fica um lado mais alto do que o outro, né? Então a gente vai emparelhar ele ali para ficar toda a mesma alturinha. E lembrando que esse bolso ele é mais estreito, ele não é um bolso de 12 como aquele, ele é um bolso menorzinho, de uns 9 a 10 centímetros pode ser. Começando mais pelo meio também, vou fincar a agulha e vou descer os 6 pontinhos, contando ali a mão para ele não passar. Vou fincar a agulha também e vou ir para o outro lado, usando a lateral da sapata. Vou seguir até chegar na outra ponta. Quando eu cheguei ali na outra ponta, vou fincar a agulha e virar novamente para mim fechar aquele retângulo. A gente vai fez 3 retângulos, né, guris? 2 na parte de baixo e agora um aqui na parte de cima também, para depois a gente cortar. Dá um medinho, né? Eu falo para as gurias sempre, dá um medinho esse de cortar, porque se cortou errado já era, né? Porque corta o meio da nossa peça.
Então o bolso vai ficar muito alto ou muito baixo, né? Então tem regrinhas, a altura do bolso ali da parte de cima é em média 19, 20, 21 PMG, que é a altura dos nossos bolsos, né? Que começam ali na altura do peito. Cuida para ver se ele ficou bem parelhinho, todos bem o retângulozinho. Se não deu certo ali, vocês podem aumentar, ó, aquele ali até fez um aumento ali que tinha parado antes. Se ele dá uma descidinha a costura, dá pra dar uma ajeitadinha ele ali também, porque ele tem que ficar bem quadradinho, ele não pode ficar meio com ondinha, né, no meio, fala, tem que ficar bem retinho. A gente vai dar um pique no meio aquele retângulo e vai abrindo ele, costurando, cortando todo ele até um dedo onde chegar no final, e lá no final a gente vai em diagonal para cada lado, tanto dos dois lados, para depois a gente desvirar esse bolso. Então ficou o bolsinho, todo aquele retângulo vai todo lá para dentro daquele retângulozinho que a gente fez. Assim assenta bem a costura, quem quiser pode passar bem no ferro também, ou a gente vai dobrar aquele tecido que tá para baixo, tá? A gente vai subir ele até a bordinha ali daquela abertura e descer ele novamente, mas deixando aquela orelhinha para baixo. Eu botei o alfinetezinho ali para firmar, ou pode passar bem no ferro também, né? E vou passar uma costurinha ali bem no meio das orelhinhas, começando pela lateral, na parte de baixo e na lateral também. Por quê? Isso, tá, guris? A gente tá passando essa costura agora, que é para firmar aquelas dobrinhas do nosso bolso. Para quando a gente abrir agora para ele se afastar, ele não vai ficar um bolso mais altinho do que o outro. Então a gente tem que cuidar para eles ficarem na mesma margenzinha, ali a altura ali na parte de cima. Por isso também a gente botou os alfinetezinhos ali, porque eu não gosto muito de passar até esse tecido ali, ele não vinca tanto, tá? Ele parece que não amassa, por isso que eu já fiz direto ali usando os alfinetezinhos, a dobrinha, tá? Agora eu vou botar o fundo do bolso, botei direito com direito e costurei o fundo dele, que depois vai fazer um fundinho do bolso fechando lá em cima, ó. Mas antes disso, para aquela costura ali que eu fiz, aquela emendinha, ela não ficar balançando para lá e para cá, eu vou virar ela toda para um lado e vou pespontar pelo lado direito ali. Tanto faça para baixo ou para cima, tá, guris, essa parte, mas é só para assentar aquela costura para não ficar muito grosso. E assim eu vou costurar fazendo o fundo do nosso bolso. O fundo do bolso começa lá da lateral, lá embaixo, vem vindo em cima da nossa orelhinha. Quando chegar na orelhinha ali do lado, parou. Quando ela chegou lá em cima, para ficar a agulha para virar a orelhinha na parte de cima também. A gente tá costurando só nas orelhinhas, a gente fala. Então, lateral, em cima e lateral também. Embaixo não, porque a gente não vai fazer bolso falso, né? Então, é só para ele fazer o fundinho ali, o saquinho do nosso bolso. Vamos fazer a mesma coisa no outro bolso. Vamos cortar ele no meio. Abre o teu bolso ali, vem cortando até um dedo antes de chegar no final e corta em diagonal para costura para cada lado. Tem que cortar bem rente ao ponto. Quanto mais rente ao ponto, menos repuxado ele vai ficar quando vocês desvirarem, tá? Então pega todo aquele bolso e bota ele lá para dentro. O segredo é dar um puxãozinho ali que ele vai se ajeitando, né? Passar a mão ali para ver se ele se assenta bem, porque agora a gente vai descer um pouco do tecido de cima e subir um pouco do tecido de baixo. Subiu eles ali, já vão colocar um alfinete para segurar eles também. Só vão cuidar para eles ficarem parelhinho, não ficar um lado mais dobrado do que o outro, né? A parte de cima ou a parte de baixo. Feito ali as dobrinhas, que a gente vai botando os alfinetes para segurar aquelas dobrinhas ali, para não acabar um lado ficar as dobrinhas, aquelas vistinhas, uma maior do que a outra, né, gurias? Então, assentou ele ali, tem que cuidar para os cantinhos também, para ele não ficar repuxado. Então, a gente vai dando uma esticadinha no tecido também. E vai botar os alfinetezinhos ali de ladinho, para a gente poder passar por cima e não acabar nos atrapalhando na nossa costura. Então, fiz ele ali com os alfinetes segurando dos dois lados, então para ele não dançar mais. Agora eu consigo costurar toda a volta daquelas orelhinhas. Por que naquele eu só costurei do lado, embaixo e do lado? Porque eu estava fazendo o bolso de uma vista. Quando eu faço o bolso de duas vistas, eu costuro toda a volta, para me segurar aquele tecido, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, né, também. Então, fiz as costurinhas ali também, segurando as orelhinhas, vai sempre levantando a tua peça e o bolso vai girando todo ele ali na máquina. Então, fica um pouquinho mais difícil de manusear na máquina também, mais pesado, né? Porque já vai juntando mais as partes.
que essa parte é uma tira bem comprida por ser um casaco mais alongado, né? Fiz a costurinha dele ali, assim a gente já vai conseguir dobrar e fazer o fundo do nosso bolso também. O fundo do bolso é somente na lateral e em cima na lateral também. Então agora a gente consegue, antes de fazer o fundo do bolso, a gente tem que botar a nossa lapela, se tem lapela ali. Primeiro fez aquela costurinha para segurar as dobrinhas e agora a gente vai afundar um pouquinho daquela nossa lapela, 1 centímetro de costura, para testar ela de novo se ela vai se encaixar. Encaixou ela certinho, agora sim eu posso cortar aquele excesso e fazer o pespontinho. O que aconteceu antes? Quando eu botei aquela minha lapela lá, ficou sobrando um pouco de lapela ali dentro, ele ficou fofo, né? Tem que ficar bem lisinho, ele bem inteirinho. Então, eu consegui tirar ele, por isso que eu já não tinha pespontado, né? Tirei ele ali para mim poder desvirar e afundar um pouquinho mais aquela costura. Afundei ela, já cortei aqueles excessos. Agora eu consigo já fazer o pesponto da minha lapela também. Sempre aquela largura de 1 centímetro também, para assentar bem aquela costura, né? Para ir empurrando bem aqueles meinhos também, para não ficar lá para dentro. A gente fala para a peça não ficar gordinha, né? A gente fala para achatar ela também. Ou passar no ferro também para assentar, guris, antes de vocês fazerem esse pespontinho. Olha que bonitinho que fica daí ele, né? E agora ali, a gente colocou ele ali pra dentro, então a gente tem que segurar ele ali. Pra segurar, tem que cuidar que aquela parte da lapela tem que ficar em média uns 2 centímetros, 2,5 centímetros pra dentro ali do bolso. Segurei ela ali pra ele ficar parelhinho, ó, cuidei pra ele ficar todo parelhinho. Segurei ela ali e desvirei, porque eu vou costurar em cima daquela minha orelhinha também. Só que agora pegando aquelas minhas lapelas. Então, costuro ali somente na parte de cima, no meio da orelhinha, que é só para firmar aquela lapela lá que estava solta. Assim eu consigo já dobrar para fazer o fundinho do meu bolso. Olha que bonitinho que fica a lapela ali, né? Dá um charmezinho pra peça esses bolsinhos, né, gurias? Eu sei que ele dá uma embaralhada na cabeça da gente, mas eles dão um charmezinho, né? Ali eu dobrei agora o fundo do bolso e vou costurar também lateral, em cima da orelhinha, bem no meio da orelhinha na parte de cima também e na outra lateral também no meio da orelhinha, né? Ali se passou, dá pra dar um retrocesso também, que é só pra firmar aquela costura ali. Por que eu tenho que ir sempre bem em cima da orelhinha, tá, gurias? Se eu faço muito longe, as minhas moedas, né, a gente tem que ficar catando elas, né, ou fica criando sujeira no canto dos bolsos, então quanto mais rente ali bem em cima da orelhinha, menos sujeira vai criando nos cantinhos do bolso também. Então já fiz o meu saquinho ali do bolso também da parte de baixo, então essa lateral tá toda pronta. Agora a gente vai fazer o nosso outro bolso, a lógica é a mesma, tá? Então, a gente já tinha feito aquele retângulozinho. Vou cuidar para dobrar bem costura com costura ali, para mim fazer um pique, um corte, né? Ali naquele bolso, para conseguir colocar a minha tesoura ali dentro, para conseguir ir cortando. Então, cuido para pegar bem certinho ele, para não acabar entortando ali, né? E acabar estragando a nossa peça, porque agora vai cortar a nossa peça principal, né? Ali da frente. Lembre sempre de parar um dedinho antes do corte e ir cortando ali em diagonal para cada lado, bem rente ao ponto. Quanto mais rente ao ponto, menos repuxado vai ficar agora quando a gente desvira, tá, gurias? Então, quando a gente desvira ele ali, ele fica repuxado aos cantos, dá uns puxãozinhos nele ali que vai se ajeitando. Se não se ajeitar, quer dizer que a gente tem que voltar lá e cortar mais rentezinho aos nossos cantinhos do bolso, tá? E vamos fazer também o bolso de 2 vistas ali na parte de baixo, tá? Pra gente colocar nossa lapela também. Então, cuido para fazer bem as dobrinhas, botando o alfinete, pra ver, olhando sempre pelo lado direito ali também, que é pra gente ver se eles estão bem parelhinhos, né? Se não tá uma parte mais larga do que a outra, então eles têm que ficar parelhinho. E pode passar lá no ferro também para vincar bem eles, tá? Aquele retângulo de antes, também pode passar bem ele para ele vincar primeiro e depois vincar as dobrinhas. Isso tudo também, tá, gurias? Tem lá o passo a passo bem devagarzinho assim para vocês verem lá dentro da comunidade como bota esses bolsos, né? Eu falo que esse bolso embutido dele dá um nozinho na cabeça da gente, né? Que é pra gente começar a ter noção como é que é a alfaiataria lá, porque são detalhezinhos, mas que dá um charmezinho da peça, né? Como esses bolsinhos que normalmente tem nos blazers, nas calças social, né? Ele dá um charmezinho ali pra peça. Então agora a gente vai costurar bem no meio das orelhinhas. Como esse é um bolso de 2 vistas, então a gente tem que passar
toda a volta ali do meu bolso, né? Bem nas orelhinhas. Eu tô costurando do lado de dentro, a agulha sempre levantando a minha peça e costurando do lado do bolso. Não vou levantar ali e costurar do lado da minha peça, senão vai ficar aquela costura aparecendo lá do outro lado. Ou se eu quero fazer aquele bolso pespontado, daí eu posso fazer essa costura ali pelo lado de fora mesmo, tá? Que é pra assentar ela fazendo aquela margenzinha na volta. Tudo é modelo, tá? Por isso, conforme vocês vão fazendo. Então, eu ensinei a maneira mais fácil pra vocês primeiro, né? Que essa costura não vai ficar aparecendo, se no início ficou tortinha, né? Então, a gente vai ajeitando, é treino, tá? Vimos a lapela ali, também vai ter que ajustar a mesma coisa, né? 1 centímetro. Deu certo ali, encaixa ela pra ver se ela ficou certinha. Dando certinho, vamos cortar aquele excesso ali e já fazer o nosso pesponto pra achatar aquela costura, pra ela não ficar gordinha, né? Vamos empurrar bem aqueles cantinhos, para aqueles biquinhos saírem bem para fora, né? Aquela costurinha, para não ficar gordinho também ali os cantinhos. E assentar aquela costura, assentando aquela costura, passando uma costura de pesponto na volta daquela lapela, só nas laterais, na parte de baixo e na lateral também. Na parte de cima não, que é na overlock ali, não precisa, tá? Por isso que vai ficar embutido lá e agora a gente vai passar uma costurinha, daí já vai fechar aquilo ali também, tá? Então, vou assentar bem aquela lapela. Quiser pode passar no ferro ali, né, pra assentar bem a costura também antes de ir nela. Ou pode ir empurrando com a mão ali bem a costurinha e encher de alfinete, tá? São formas da gente fazer o nosso acabamento, tá? Eu falo sempre uma peça, a gente pode fechá-la de várias formas. Tem que ver o que fica melhor pra vocês, tá? O que a gente vai se adaptando e que vai ficando fácil e bonito também, né, gurias? Porque não adianta também ser uma coisa muito difícil, daí também não vai ficar tão bonita, né? Mas eu mostro primeiro um acabamento que seja fácil ali para vocês fazerem primeiro, né? Mas que fique bonitinho também aquele acabamento. Não adianta ser tão fácil também ficar aquele acabamento feio, né? Então, fiz ali os nossos pespontos da lapela. Se falhar o ponto, a gente repassa ele ali, né? Que era o que estava acontecendo. Vou cuidar também para ficar aqueles 2 centímetros, 2,5 centímetros da lapela ali para dentro do nosso bolsinho. Que a gente vai passar uma costurinha bem em cima da orelhinha, virando a nossa peça agora. Só segurei bem ele ali, ó. Marquei para os dois ficarem na mesma altura. Segurei eles e viro. Porque eu vou costurar em cima da minha orelhinha, que a orelhinha são aquele recortezinho ali que a gente fez. Tem lá explicando lá quem fez já a introdução lá da nossa comunidade, né, que a gente fala, que é tendo essa noção já de como que bota um bolso, por isso daquelas pecinhas miniatura, né, para também a gente ter mais coragem agora de fazer esses bolsos aqui, porque corta a nossa peça mesmo, né, imagina, daí corta errado, né, então é melhor a gente treinar lá nos nossos bolsinhos, nas nossas amostrinhas primeiro também. Ali, gurias, eu tava conferindo, ver se eles ficaram na mesma altura, tanto os bolsos quanto essas lapelas, se elas ficaram na mesma alturinha, né? Que ele ficar tudo na mesma largura. Eu reparei que um lado estava um pouquinho mais alto do que o outro. Eu vou conferindo tanto botando um em cima do outro quanto com a medida. Então tinha um lado que dava um pouquinho mais baixo. Então só aquela pontinha ali eu vou desmanchar ela pra gente refazer aquela costura, mas dando uma subidinha naquela lapela ali que ela tinha dado uma descida. Então eu vou comparar uma de cada lado, ver que ficou um pouquinho mais para baixo. Então eu vou desmanchar só até o meio do bolso, porque o outro lado ficou o tamanho exato. Então eu vou ajeitar ele ali do tamanho que ele tem que ficar, segurar bem ele, quem precisar pode botar um alfinete também para segurar bem ele ali, para ele firmar, que assim eu vou levantar a minha peça, mas vou deixar aquela orelhinha ali, porque eu vou costurar aquela orelhinha ali, ó. Então, levantei a minha peça e agora eu costuro bem no meio da orelhinha ali. Só até o meio do bolso, da ponta até o meio do bolso, que é onde tinha ficado aberto mesmo, só para segurar aquela lapela ali mesmo. Então, assim já tá colocada a nossa lapela ali, já tá prontinha ali no nosso bolso. Agora a gente só precisa fazer o fundo do bolso. Eu poderia vir com outro tecido, como a gente fez na parte de cima do bolso, né, naquele bolso superior. Ou eu posso dobrar aquele tecido ali, que eu já cortei ele um pouco mais comprido, que é para mim poder dobrar ele depois e fazer já o fundo dele.
Então começa a costurar sempre de baixo para dar sequência naquela costura ali, ó, guris. Pra mim não ter que fazer, tira fora, fazer, tira fora. Isso tudo eu falo de pouquinho em pouquinho, vai sobrando mais tempo no final do dia da gente, né? Então começa do lado, vai lá em cima na orelhinha e vai lá do lado na orelhinha até lá embaixo também. Na parte de baixo a gente não vai passar, porque senão vai ficar um bolso falso. Pronto os bolsos, agora a gente já consegue unir frente com costas, porque os nossos bolsos já estão prontinhos. Aquele bolso a gente tinha marcado na parte superior nos dois lados, mas só para ficar mais fácil, para não dar confusão, mas é sempre o lado esquerdo, né? Sempre a parte de cima ali no lado esquerdo. Então, juntei direito com direito, ponta com ponta e tô fechando os meus ombros ali, naquela largura de 1 centímetro, né? Tudo já fazendo a limpezinha da peça também, para essas linhas até não ir se enroscando ali na nossa máquina. E agora, pelo lado direito, eu vou fazer o nosso pesponto, que é aquela costura decorativa. Então, o pesponto, guris, vou pespontar sempre tombando aquela costura do ombro para as costas, e assim eu vou fazer aquela costurinha da largurinha da sapata. Até posso mover a minha agulha ali, quem tem movimento de agulha na máquina, que ajuda vocês a olharem a lateral da sapata, mas chegarem mais pertinho ali também, usando aquela posição de agulha, né? Por isso é importante essa indicação também de qual máquina vocês escolherem tudo, né? Porque são detalhezinhos que a gente usa muito nas peças, então é legal da gente ter na nossa máquina, né? Mas quem não tem a opção usar outra guia também, tá? Essas são coisas só para facilitar o nosso dia a dia, né? A gente fala. Então, vamos encaixar agora a nossa manga no nosso corpo. Botei o direito da manga com o direito do corpo e vou encaixando todo ele. O que eu tenho que cuidar? Que a minha manga que tem aquele recorte ele fica pro lado das costas, porque aquela costura ela sempre vai ficar para trás. Então, tem lado agora a manga, tá? Que a nossa manga não tem lado, porque frente e costas são iguais. Esse agora, quando tem esse recorte, sim, tem frente e costas ali é diferente, porque as costas vai ser sempre aquela que tem aquele corte ali no meio, tá? E vão mantendo ele ali, acompanhando aquela curva da cava, para depois a gente pespontar essa costura também, ó, guris. Tipo camisa, né, os casacos. Por que eu vou pespontar ela? Porque esse é um casaco que não tem forro. Então, se ele é um casaco que não tem forro, quanto mais pesponta ele tiver, mais bonito vai ficar lá por dentro também, tá, guris? Porque daí aquela costura, ela não fica assim pra lá e pra cá, né? A gente fala, tomba todo mundo ali pro lado do corpo e a gente tá fazendo o pesponto do lado do corpo, não da manga, tá? Que fica sempre pra cima. Se vocês repararem em camisas sociais também, né? É sempre a gente empurra pra cima. Então são detalhezinhos, às vezes, quem tá iniciando aí, né? Às vezes são costura que a gente nem reparava que tinha na roupa, né? E daí a gente começa, agora aquela costurinha ali, né? Ou, eu gosto quando tem essa costurinha, né? Que eu acho que dá, fica mais estruturada a peça, né? Acho que fica mais imponente, assim, também, de ficar com essas costurinhas de pesponto, de cava, né? Então, eu acho que fica bem bonito, tá, guris? Quando são costuras decorativas, né? Vocês poderiam até usar um ponto decorativo ali, quem também quer. Mas, normalmente, a gente usa mesmo, costura reta, zigue-zague e caseadora aí, que precisa ter numa máquina mesmo, né? Que são as costuras bases que a gente precisa. O que eu cuidei ali, tá, gurias, agora? Que é aquela minha costura da manga, quanto de espaço que ela precisou até a minha parte do ombro, que chegou lá do outro lado. É a mesma medida que eu tenho que ter aqui desse lado, para não ficar uma mais alta do que a outra. Então, eu fiz um piquezinho ali para elas se encaixarem e assim eu venho colocando toda ela. Então, botei o direito da minha manga com o direito do corpo. Aquele recorte tá para as costas, só que eu tenho que cuidar aquela linha daquele recorte para ela ficar na mesma linha que tava do outro lado, para não ficar uma costura mais para cima, mais para baixo, né? Que a gente dá uma puxadinha, vai empurrando mais ele, né? Então, a gente tem que ir ajeitando ela ali. Feito isso, a costurinha ali, a gente vai fazer o pespontinho também, né? Então, tombando aquela costura pro lado do corpo ali da gente e fazendo aquele pespontinho ali também, para segurar aquelas costuras de overlock. Então, vou tombar as duas costuras pro mesmo lado e tombando ela tudo pro mesmo lado ali para fazer aquela costura decorativa.
Costura de pesponto também pode, gurias, usar uma linha de pesponto, que a gente chama, que é uma linha mais grossa. Mas esse não é um casaco assim que vai aparecer, tanto aquela linha e tudo, né? Pode fazer uma linha dupla, usando as duas linhas em toda a máquina e botando as duas na agulha, que vai imitar uma linha de pesponto também. Então são tudo técnicas que a gente vai usando, tá? Mas eu acho que não é uma coisa que precisava nesse casaco aqui, ainda mais por ele ser bem estampado, né? Mal aparece o nosso pesponto que a gente fez, né? Então, vamos cuidar para botar um alfinete bem no meio da cava ali, porque a gente vai fechar toda a minha lateral, começando lá pela manga até a parte de baixo. Mais importante, encaixar ali no meio da cava ali as costurinhas, né? Para não dançar, eu botei um alfinete ali. Então, vocês viram que eu botei o alfinete só ali, porque agora eu vou segurar lá na outra ponta, vem encaixando na mão e assim eu vou indo toda a nossa máquina ali, até chegar lá na outra ponta. Tanto faz, tá? É uma dúvida que você sempre tem. Eu começo da manga ou começo da parte de baixo? Tanto faz isso, tá, gurias? O que vocês têm que cuidar é que a peça tem que ficar pro lado de fora da máquina, eu falo sempre, né? Não vai deixar a peça lá pro lado de dentro da máquina, senão fica mais difícil de vocês ficarem colocando a peça de vocês lá, principalmente agora que é uma peça grande, né? Agora já tá tudo mais emendadinho, né? Acabou ali a nossa bobina de novo, vamos encher. Para encher a nossa bobina, a gente sempre tem que usar aquela rodinha também para tensionar a linha e botar a linha ali no meio daquela bolinha, né? São tudo detalhezinhos que às vezes o pessoal não sabe ali para encher a bobina, tá, gurias? Às vezes a minha bobina fica fofa, às vezes ali não gira, então é tudo diquinhas, mas tem lá o passo a passo lá dentro da comunidade também, por isso que eu falo para vocês que é importante, tá? Porque aqui a gente não vai ensinar o beabá ali como é que enche a bobina, então essas diquinhas de o que pode acontecer, que tá dando errado, por que ela tá embolando linha, né? Isso tudo tem lá dentro, então são coisas para facilitar no nosso dia a dia, né? Que tem muita gente que já costura, que me fala, vem fazer o curso, né? E acaba me falando, eu fazia, mas às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então é saber todos esses detalhezinhos, eu explico lá dentro também, tá? Então por isso tem vídeos devagarzinho lá, a gente mostrando o que é de cada cantinho ali da máquina, tá? Então aqui a gente já fechou a lateral do nosso corpo, vamos fechar a lateral do outro lado também, botando aquela alfinete para não dançar, aquela costurinha embaixo do braço para as costurinhas se encontrarem. O tecido vai grudando aquelas linhazinhas, né? Já vamos limpando tudo ele ali também, né? Vai dando uma agonia na gente, né? Aquele monte de linha ali também, né? Mas dá bastante sujeira mesmo, né, guris? Apesar de ser um tecido que não dá sujeira, mas dá bastante linha ali, porque ela tinha muitos recortes, né? Muitas costuras, pesponto e tudo, né? Tanto que a gente usou umas 3 bobinas aí pra fazer esse modelo de casaco aí. Então vamos juntar ponta com ponta, cuidar para ele não dançar, né? Eu falo, e usando sempre aquele 1 centímetro que foi o que a gente usou de margem lá quando a gente cortou aquele tecido, né? Para agora ele não ficar ficar tão grandão porque a gente usou menos de costura, ou não ficar muito justo porque a gente usou demais, daí a costura também tem que ir mantendo sempre aquele 1 centímetro, né? Fechei as minhas laterais ali, agora eu já consigo marcar também pra gente fazer as nossas bainhas. Falta a gente colocar a nossa gola também, que a gola já estava prontinha. Então antes a gente vai fazendo esses acabamentos, cortando todos esses fiapinhos aí. Tem o nosso revel também pra gente colocar. Desculpe. Vou botar o nosso revel ali direito com direito, o tecido. Não vou costurar a parte do lado do degote, ó. Eu só tô costurando a minha frente. Então, costuro toda a minha frente ali do meu casaco. Toda a frente ali dele. Quando chegar lá na parte de baixo, gurias, o que eu tenho que cuidar? Que lá embaixo eu tenho que fazer a minha bainha. Então, eu tô costurando todo ele com 1 centímetro, ó. E agora eu já vou medir ele ali, posso botar um alfinetezinho, pode riscar também ali com o próprio riscador, para vocês marcarem essa bainha, que é em média de 3 a 4 centímetros. Então, quando começar ali a curva, eu vou começar a afundar de 3 a 4 centímetros ali, depende de quanto que eu deixar a minha bainha, né? E vou afundar mais aquela costura, porque assim, quando ela desvirar aquele revel, ele já cai toda a minha bainha pronta lá das minhas costas, tá? Então essa é uma diquinha ali para vocês fazerem já pra bainha ficar embutidinho todo ele ali. Então vou fazer na parte da frente do outro lado também agora.
tudo 1 centímetro de costura, juntando ponta com ponta, pegando aquela entretela também. Cuido para mim esticar bem o tecido na frente e atrás para não sobrar tecido, né? Por isso também é importante a gente esticar ele para fazer ele encaixar naquele espaço ali, né? Que a gente estava dando para ele, porque ele não pode sobrar. Significa que repuxou um lado mais que o outro, porque a gente cortou tudo junto, é para todo mundo se encaixar. Lembre que quando a gente chegar ali no final, que tá chegando perto da curvinha, vou cuidar, até botei o outro tecido em cima, ó, mantendo ele na mesma alturinha. Fui usando ele de guia, ó, gurias, mas dá pra riscar com riscador também, tá? São formas de vocês fazerem, né? As minhas alunas sempre pedem, mostra bem como é que tu faz sozinha, né? Porque daí eu já vou usando a própria guia do outro lado e não vou riscando, né? Mas tudo é prática, tá, gurias? Então, antes de fazendo assim, a gente risca ali os 3 centímetros também, pra vocês enxergarem bem ali, acompanhando a curvinha. Botei um em cima do outro pra ver se bateu mesmo, ficou as duas curvinhas, senão ficou um mais curvado que o outro, né? Que a gente lembra que as curvas são mais difíceis, né, da gente fazer. E agora a gente vai aplicar aquela gola ali também. Então, cuidar bem o meio da minha gola com o meio das minhas costas e vou alfinetar todo ele ali de pezinho. Tô botando o direito da gola com o direito no meu casaco e vou alfinetando ele, acompanhando, fazendo aquela curva ali da gola. Ele quer criar prega, né, a gente fala, e ele quer sobrar ali tecido também, mas ele para uns 3 centímetros antes da ponta, que lembrem que foi aquele Vzinho que a gente fez lá no molde, aquele triângulozinho, que fica aquele Vzinho depois aqui quando cai a gola, né. Então ele para 3 centímetros antes. Alfinetei todo ele, que eu tenho que cuidar agora quando eu tô costurando de botar a gola pra cima na máquina, tá, gurias? E deixa os alfinetes, isso é muito importante. Vocês botam os alfinetes e vão tirando conforme vocês vão costurando, não tirem. Deixem os alfinetes e estiquem de um alfinete ao outro, porque senão vocês vão empurrando e quando chegar lá no final sobrou e tem que desmanchar e fazer de novo, né? Ali eu refiz a minha costura, porque como ele tá muito grosso, ele acaba às vezes falhando, né? Então, eu refiz aquela costurinha ali. E agora aquele meu revel, ele vai abraçar a minha gola, como se eu fizesse o sanduíche da gola, né? A gola vai ficar ali no meio, entre o casaco e o nosso revel. Que é pra já fazer aquela limpeza ali da parte da frente da gola. E vou passar aquela costura de 1 centímetro também. Em cima daquela costura, né? Que a gente tinha feito da gola antes, até a pontinha do ombro. Porque assim, já quando ele desvira, ele já cai tudo limpinho, ó, gurias. Vamos cortar já aqueles fiapinhos tudo pra limpar ele, né? Pra não ficar sujeira lá pra dentro também. Aquele canto lá, aquela ponta, eu posso cortar em diagonal pra ver se ele não fica muito grosso ali também, né? Pra empurrar bem aqueles cantinhos. E vamos fazer o outro lado, mesma coisa. Fiz um sanduíche da gola, a gola ficou ali no meio. E vou acompanhando todo ele. Tem que cuidar para não dar prega e tudo, tem que ir devagarzinho mesmo nessa parte, né? Eu sei que ela é mais chatinha quando a gente tá iniciando, porque é uma parte curva e é uma parte que ele quer ficar escapando, né? E agora virou em 2 tecidos, mas é mais tecidos ali porque a gente já grudou, né? Então ele fica mais grosso mesmo pra gente passar a máquina ali, tá? E empurra bem com a tesoura, ó, igual a gente fez lá na lapela, empurrar bem aqueles cantinhos para ficar bem o biquinho, né? Daquela costura. Já podemos marcar nossa bainha também. A bainha afasta uma costura para cada lado, que é aquela costura embaixo da manga, né? Que ela não tá pespontada. Afasta uma para cada lado ali, para não ficar muito grosso também. Marca os 3 centímetros da nossa bainha, de 3 a 4, que vocês deixaram. Vai botar em média uns 3 alfinetes ali, para ele ficar bem certinho. E vai costurando todo ele. Então, a minha peça vai ficar no direito, mas eu vou costurar do lado de dentro ali, do lado avesso. E assim eu vou girando todo ele, esticando na frente e atrás também, né? Eu falo que tem que ser um polvinho ali, né? Esticando todos os dedinhos para tensionar aquele tecido ali também. Começando sempre na emenda embaixo do braço, para a emenda ficar escondida. E já vamos marcar nossa bainha na parte de baixo também. Se eu marquei lá aquela costura que eu tinha feito no meu revel de 3 centímetros, vou marcar 3 centímetros ali também, afastando uma costura para cada lado na lateral. Lembrando que a gente vai fazer 2 costuras ali na bainha, porque vão parar no meio por causa
causa daquela abertura que a gente tinha nas costas, né? Antes de desvirar ali também na parte curva, gurias, vocês podem fazer aqueles piquezinhos também que a gente aprende, né? Lá no vestidinho que a gente faz, dar aqueles piquezinhos tudo que é curvo para assentar melhor essa costura para desvirar. E onde a gente vai começar a costurar é bem na pontinha de onde vai acabar aquele revel ali, é a partir dali que vocês vão começar a costura larguinha, tá? Vai começar aquela costura de 3 centímetros e vem vindo até lá a ponta. Como ele tem essa abertura lá na ponta, né, que é lá nas costas, então quando eu chegar na ponta, eu vou dobrar um pouquinho diagonal, ó, e continuar aquela costura, que a gente também aprende isso, né, que é nos cantos de camisa também a gente faz, que é pra aquela costura não ficar empurrando, não ficar saindo ali pra fora, né. Feito isso, gurias, eu já alfinetei toda ali a nossa frente, empurrando bem aqueles meinhos, pode passar bem no ferro, né? Que agora a gente vai fazer aquele pesponto na parte da frente ali, pra assentar aquela costura da frente. Pra ela não ficar gordinha, né? Então, lembra, ali arrebentou minha linha, né? Eu botei de novo na agulha, mas é porque tá grosso mesmo, tá, gurias? Daí às vezes acaba arrebentando, né? Vou passando essa costura por cima dos alfinetes, esticando ele para não falhar o ponto também. Bom o pesponto, a gente começar a parte de baixo, a gente fazendo pelo lado de fora. Quando eu chegar mais ou menos na altura do botão, eu não preciso continuar. Esse meu ali eu continuei, tá? Tudo é prática, tá, Cris? Mas se não, a gente para ele ali e vai ver pelo lado de dentro. Ali pelo lado de dentro, da altura do botão pra cima, gurias, acompanhando aquela curva do degote até chegar lá na pontinha do meu ombro. Só que eu tenho que cuidar para esticar bem ele ali, para não criar prega ali também, tá? Eu dei continuidade dele, mas o melhor é vocês pararem no meio e do outro lado vir, porque senão quando vê fica um lado mais larguinho do que o outro, tá? Aquela ponta daquele ombro também eu posso juntar ela ali, só passar uma costurinha reta só para firmar ela. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, né? Pra fazer aquele pespontinho. E agora eu vou esticar bem ali o meu revel, segurar aqueles bolsos também para ele não ficar se dobrando, ele não querer ficar saindo para fora também, ó. Então eu estico bem ele, segurei bem onde ele tem que ser a costurinha ali, bem no meio daquela overlock. Eu só vou dar uns 2, 3 pontinhos ali mesmo, que é só para firmar aquele bolso, para ele não ficar caindo ali também, tá? Vamos fazer isso a mesma coisa do outro lado também. É tudo para firmar aquele bolsinho ali. Quem quiser pode fazer a mão ali também, todo aquele interno, daquele revel, segurando ele, né? Então eu falo, são formas da gente fazer o nosso acabamento ali dele depois, tá? Cortando sempre todo aqueles fiapinhos. Ali no meio do pescoço, ali nas costas, já passei um overlock também nele, tá? Pra ele não ficar desfiando. Antes da gente fazer aquele pespontinho da gola, a gente pode fazer daquelas costas ali, a gente fazer uma overlock. Ou botar uma meia-lua, que a gente fala também ali, que é um acabamento ali nas costas. É forma também de vocês fazerem o acabamento, tá? Para marcar os botões agora, lembrando que do feminino eu vou marcar sempre do lado direito por cima, do lado direito vai ser a nossa casa. Vai marcar 19 centímetros para cima e depois mais 11 para cima, que vão ser 2 botões que a gente vai botar, tá? Marquei eles ali, bem o meio deles, marquei de onde começa o nosso botão, que é bem na costurinha, e bem onde termina o botão, então sempre a gente tenta o nosso botão, né, pra fazer essa marca. Isso também tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? O passo a passo ali de vocês fazerem a casa, tudo, né? Porque eu só tô relembrando vocês passo a passo de como faz a montagem dessa peça. Então, o que eu faço primeiro nesse blazer, né? Costuro, faço os bolsos, o que eu vou montando todas as partes pra gente ir juntando. Então, a casa é uma das últimas coisas que a gente faz, né? Vai fazer a casa seguindo passo a passo ali também. 1, 2, 3 e 4, né? Eu gosto muito das máquinas antigas para fazer as casas também. A gente passa sempre 2 vezes aquela casa ali para ficar mais reforçado, para ela não ficar desfiando, né? Eu gosto das antigas porque elas são mais fortes, ele se dá uma trancadinha, porque como é grosso ali nos cantos, ele dá uma trancadinha. Aquelas automáticas, se tu dá uma puxadinha, ela sai fora do eixo e dela se perde, né? Eu falo, essas daqui a gente que manda nelas, né? Então, a gente sabe a hora que ela tem que parar e para o pé, né? Enquanto aquelas lá daí, elas acabam se perdendo. Então, vai fazer 2 vezes aquele 1, 2, 3, 4. Inclusive, tem aqui no canal no YouTube mostrando como que faz a casa também, tá?
Feito a casa ali, depois a gente vai cortar ela com a tesoura grande, a gente faz um cortezinho e depois pode vir até com a pequenininha, com a pontinha daquela nossa grande. Como a minha ponta tá muito ruim ali, eu já aproveitei a pequenininha ali pra fazendo ele. O teste é passando o nosso botão ali no meio, né? Se passou, tá tudo certo da casa. Cortar bem no meio dela ali também, cortando aqueles fiapinhos já pra limpar toda a nossa casa também. E assim a gente já consegue prender o nosso botão também, né, gurias? Então cortar bem aqueles fiapinhos ali pra ele não ficar desfiando também, né? Tudo a nossa casa, que senão depois fica passando o botão e ele vai desfiando cada vez mais, né? Feito ali a nossa casa, vamos botar os botão do outro lado. Então a gente fez 3 botões, tá? Que é 2 ali pro lado de fora e é bom sempre deixar um reserva, né? Então vou marcar a mesma coisa do outro lado. Se eu marquei 19 centímetros, marco 19 ali também e depois mais 11 pra cima. Por mais que a gente marque, eu gosto de botar um em cima do outro e conferir antes de prender o nosso botão, para não acabar ficando ali um mais alto do que o outro, né? E ali deu uma diferencinha, ó, por causa das listrinhas, vou cuidar para encaixar bem ele ali, para ele se encaixar, e bota o alfinete, deu mínima coisa de diferença, deu uma descidinha nele ali, então. Então, fiz a marquinha, agora pra gente colocar, vai botar o botão na mão, a gente não prende ele na máquina, tá? Ainda mais que esses botões de pezinho, né, que a gente fala que ele tem um pezinho ali embaixo. Vou botar a linha na agulha, é uma dúvida que vocês sempre me perguntam, né? Vai botar a linha ali na agulha, corta aquela pontinha ali também para ela não ficar desfiada e deixa a linha dupla, assim, a gente dá um nozinho, não dá numa só, para ele ficar mais reforçado. Ali eu vou marcar 1,5 centímetro a 2 mais ou menos para dentro. No meu caso deu bem na listra, então eu vou usar a listra, senão eu botaria um alfinete ali, que eu já tinha botado na altura, e botaria um alfinete naqueles 2 a 3, de 1,5 a 2 centímetros, né? Que é formar uma cruz nele, que é bem no meio da cruz que iria ficar o nosso botão. E lembrando que aquele botão a gente vai passar de 2 a 3 vezes nele ali, pegando só a camadinha de cima, para não ficar aparecendo também lá do outro lado. E dando aquela, e repassar ela ali só, fazendo na argolinha para finalizar. Também mede de umas 2, 3 vezes, para ele ficar bem reforçadinho, né? Puxar bem ali aquele botão, para não ficar aquele botão também muito floxo, né? Que normalmente esses botões de pezinho, né, o pessoal deixa meio floxinho. Então é puxar bem aquela linha ali para ele ficar bem firmezinho mesmo. Mas como esse é um tecido mais grosso também, ele acaba ajudando a firmar mais, né? Que ele é um botão que acaba pesando mais. Então fez os botõezinhos ali e ali a gente bota o botãozinho reserva. E assim finalizamos mais uma live, gurias. Espero que tenham gostado do passo a passo. Eu vou deixar aqui do lado o QR Code lá da Entre Malhas, onde vocês podem adquirir esses e outros tecidos também. E o meu QR Code também da minha comunidade da costura, para vocês aprenderem o passo a passo, né, de como faz a montagem de uma peça, aprender detalhes, bota zíper, faz bolso, né, tem todo o nosso beabá da costura lá, a gente fala. Então a gente vai fazendo essas pecinhas miniaturas que nem tem aqui do lado, né, que é pra gente fazer um treino para quando chegar a peça em tamanho real, a gente já tá com mais prática também. Por isso a gente começa com tecido plano, um tricoline, um algodão cru, que são tecidos mais firmes primeiro, pra gente começar a pegar a logística, eu falo, né? E tanto pra gente pegar o jeito ali na máquina, né? Controlar o pé e a nossa mão, pra depois aprender a lidar com os tipos de tecido, que escorrega, que estica, que desfia, né? Então eu falo, a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos. Esse tecido que a gente usou aqui hoje, ele é bem firmezinho, né? Então é fácil de vocês trabalharem. Dá pra gente usar ele também só na máquina reta ali, né? Que ele não falha o pontinho, apesar de ser uma malha, mas ela é uma malha bem grossa e tem bem pouco elastano, né? Então é bem tranquilo de usar esse tecido também. Lá dentro da comunidade, tá, gurias? Vocês aprendem, então, essa beabá ali da costura, zíper, bolso, cosco, elástico, cosco com zíper, né? Caseado, pregar botão, tudo isso que vai precisar usar numa peça em tamanho real também depois. Lá dentro também, gurias, tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem, do PP ao GG. Então, por exemplo, tem eu confeccionando lá um vestido, então passo a passo de como vocês confeccionam esse vestido e já o molde ali disponível para vocês baixarem também. Lá dentro também tem toda a nossa parte de modelagem, que é para vocês aprenderem a tirar as medidas ali do corpo da pessoa e criar a base ali no papel, né? Então tem tanto aulas para quem quer começar do zero, quanto para quem já quer pegar algo pronto também.
Então lá dentro na parte de modelagem tem para vocês criarem, a gente fala a nossa receita de bolo, né? Que é a partir daquele bolo ali que a gente vai criar as coberturas. Então primeiro a gente cria o nosso corpo ali no papel e depois cria as alterações. Se quer uma manga princesa, um recorte, uma gola V, bolso, né? Isso tudo são a cobertura do bolo, né? Os nossos recortes, as nossas alterações são o a mais. Então a gente aprende aquela receita e também já aprende as alterações também tem ali dentro. Gola de blazer, recorte de princesa, isso tudo tem lá dentro também. Para vocês criarem aí seus modelos. Então na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!